Imagine viver anos com um inimigo no corpo sem saber. Ele cresce em silêncio, sem dor ou febre. Você sente sede, um leve cansaço e ignora. Mas o veneno age devagar, sabotando seus rins. A cada copo de refrigerante, a cada prato salgado, você está alimentando esse inimigo oculto? Quando os primeiros sintomas aparecem, ele já destruiu 80% da função renal. É quase irreversível. A insuficiência renal não começa de repente. Ela é construída dia após dia, escolha após escolha. E o mais assustador, quase ninguém percebe. Ela se disfarça de rotina, de hábito normal. É o doce do café, o Ubissus sal da batata frita, o remédio para a dor que você toma todo fim de semana. Esse inimigo é você mesmo. E o preço da ignorância pode ser uma máquina de hemodiálise. Mas, se você entender como ela começa, pode interromper o ciclo antes que seja tarde demais. Neste vídeo, vamos te mostrar os sinais, os hábitos e como evitar essa tragédia silenciosa. A medicina sabe, a insuficiência renal é previsível, mas não faz barulho. E isso é um problema. Seus rins filtram 50 galões de sangue por dia, mas você só lembra deles quando já é tarde. A ciência mostra que até 15% da população tem algum grau de doença renal e nem imagina. Isso significa que, em uma sala com 10 pessoas, ao menos uma está com os rins comprometidos. Por que isso não está estampado em todas as manchetes? Porque é um mal que não dá lucro. Doença crônica alimenta a indústria farmacêutica. Prevenção, não. E a verdade é dura. Seus exames podem parecer normais, enquanto seus rins estão morrendo em silêncio. A creatinina pode estar dentro do padrão, mas já fora do ideal para sua idade e corpo. A microalbuminúria, que detecta o início da falência, raramente é pedida em consultas comuns. Ou seja, você pode estar doente e achando que está tudo bem. E isso é exatamente o que te destrói. Você acorda cansado, mas acha que é só falta de sono. Sua urina muda, mas você ignora. A cor escurece, o cheiro muda, a frequência diminui. Mas como não dói, você deixa pra lá. É aí que a doença renal crônica vence. Ela se esconde na rotina, nos detalhes que ninguém nota. Você sente náusea leve, coceira, cãibra à noite. Sinais pequenos, mas que carregam um alerta. Seu corpo está tentando eliminar toxinas que os rins não conseguem mais filtrar sozinho. E a cada dia que você ignora esses sinais, os danos se acumulam e se tornam permanentes. Quando a falta de apetite chega, quando o inchaço aparece, já passou da hora de reagir. Nesse estágio, a função renal já pode ter despencado para menos de 30%. Isso é grave. E o pior, mesmo assim, muitos médicos ainda vão dizer que está tudo dentro do esperado. Você precisa aprender a ouvir o seu corpo, porque ele grita, mesmo quando o som é sutil. Aquele pão com presunto, queijo e margarina que parece inocente pode estar te envenenando. Sódio escondido, conservantes, fosfatos. Tudo isso sobrecarrega seus rins de forma brutal. O problema não é o sal que você vê, é o sal que você não vê dentro dos alimentos processados. Um único pacote de biscoito recheado pode conter mais fósforo do que seu rim suporta. E o excesso de fósforo acelera a calcificação dos vasos e destrói o equilíbrio do corpo. Refrigerantes à base de cola? Uma bomba tripla. Açúcar, fósforo e cafeína. Ataque coordenado. E tem mais. O costume de tomar analgésicos por qualquer dorzinha agride diretamente o rim. Um hábito inofensivo como isso, repetido semanalmente, vira um veneno acumulativo. Você não precisa viver como um monge, mas precisa escolher como alguém que quer viver. Seu café da manhã pode ser seu combustível.
ou o estopim de uma falência renal anunciada. Hábito número 1. Beber pouca água. Parece clichê, mas é o mais ignorado e mais perigoso. Quando você bebe pouca água, seu sangue fica mais denso, o rim trabalha mais e se desgasta. Hábito número 2. Excesso de proteína. A dieta da moda pode ser o veneno do seu futuro. Proteína em excesso gera ureia. E quem filtra isso são os rins, até o ponto em que eles falham. Hábito número 3. Segurar o xixi. Parece bobo, mas é devastador. A bexiga cheia força os rins, e junto com isso vem a retenção de toxinas, infecções e, com o tempo, um colapso funcional. Esses 3 hábitos, juntos, criam um cenário perfeito para a destruição lenta e invisível. Você não sente dor, não sente febre, mas está deixando de viver para manter uma rotina doente. A boa notícia? Todos eles podem ser corrigidos com pequenas mudanças, se você começar agora. Seu corpo não pede milagres. Ele pede consciência, consistência e coragem para mudar. A urina é um relatório diário da sua saúde, mas quase ninguém sabe interpretá-la de verdade. Urina espumosa pode ser excesso de proteína, sinal de que os rins estão vazando o que não devem. Urina com cheiro forte ou muito escura indica concentração alta de toxinas e baixa hidratação. Urinar menos, de 4 vezes ao dia, pode ser sinal de retenção, sobrecarga ou problema grave. E urinar à noite com frequência? Pode ser um dos primeiros sinais de insuficiência renal precoce. Mesmo pequenas mudanças, como dor ao urinar ou sangue na urina, devem ser levadas a sério. Seu corpo avisa, mas você precisa saber ouvir e não ignorar como se fosse algo passageiro. Um simples exame de urina pode detectar falência renal antes dos sintomas te derrubarem. Mas a maioria das pessoas só descobre quando já não há mais o que salvar. Apenas tratar. Ignorar a urina é como ignorar um grito de socorro do seu corpo. É fechar os olhos para o abismo. Quase metade dos casos de insuficiência renal são causados por diabetes e hipertensão. O açúcar em excesso danifica os pequenos vasos dos rins, levando à destruição silenciosa. Já a pressão alta pressiona os glomérulos renais como uma mangueira com vazão exagerada. Com o tempo, essas microestruturas se rompem, perdem a capacidade de filtrar o sangue. E o ciclo é cruel. Quanto mais os rins falham, mais a pressão aumenta. E vice-versa. Pior ainda, muitos diabéticos nem sabem que estão perdendo função renal mês após mês. Quando sentem os primeiros sintomas, já estão a um passo da diálise ou do transplante. Por isso, controlar a glicemia e a pressão não é só uma medida de prevenção, é sobrevivência. Rins não gritam quando estão feridos, eles sussurram. E você precisa aprender a escutar. Negligenciar isso é como acender um pavio e fingir que não há dinamite no fim da linha. Quando seus rins falham, você não sente apenas cansaço. Você sente o peso da morte te rondando. Náuseas constantes, gosto metálico na boca, fraqueza profunda. A qualidade de vida desaparece. Você passa a viver em torno de uma máquina. Hemodiálise 3 vezes por semana, 4 horas por dia. Não pode mais comer o que quiser. Não pode mais beber sem contar mililitros. Liberdade acaba. Sua pele muda. Seu humor desaba. E o medo da próxima infecção vira um fantasma constante. Transplante? Sim, mas a fila é longa. O doador é raro e nem todo o corpo aceita. E mesmo com transplante, você precisará tomar imunossupressores para o resto da vida. Tudo isso porque um dia você achou que era só pressãozinha alta ou urininha escura. Cuidar do rim hoje é evitar que seu amanhã seja um pesadelo crônico e sem saída. A escolha é sua: ignorar agora ou lutar agora para não viver como prisioneiro depois.
Alimentos frescos, naturais e ricos em água são os melhores amigos dos seus rins. Frutas como melancia, maçã e morango ajudam na limpeza natural e na hidratação celular. Vegetais crus, especialmente pepino, abobrinha e couve, reduzem a acidez do sangue. Grãos integrais, em pequenas porções, dão energia sem sobrecarregar com toxinas. Ervas como salsa e dente de leão têm propriedades diuréticas e protetoras renais. Evite embutidos, temperos prontos, refrigerantes e alimentos ultraprocessados, sempre. Reduza a proteína animal se você já tem histórico familiar de problema renal. Beba água com consistência, não só quando tem sede. O rim precisa de fluxo constante. E lembre-se, o que você come hoje molda o que seu rim vai suportar nos próximos anos. A cozinha é seu campo de batalha. E cada refeição pode ser um ataque ou uma defesa. Faça check-ups anuais. Peça exames de creatinina, ureia, microalbuminúria e taxa de filtração. Observe sua urina. Hidrate-se. Evite excessos de proteína, sal, açúcar e remédios desnecessários. Controle rigorosamente sua pressão arterial e glicemia, mesmo que se sinta normal. Inclua atividades físicas leves na rotina. Elas melhoram a circulação e aliviam a pressão renal. Evite analgésicos por impulso. Cada comprimido desnecessário cobra um preço dos seus rins. E, acima de tudo, ouça seu corpo. Cansaço persistente e inchaços são sinais que merecem respeito. Procure um nefrologista antes que precise de um cirurgião para implantar uma fístula de diálise. O tempo é seu aliado agora, mas amanhã pode se tornar seu carrasco se você continuar adiando. Você tem 2 rins, mas só uma chance de mudar antes que eles decidam parar de funcionar. A escolha final é simples: prevenir com consciência ou pagar com sofrimento. A maioria só procura um médico quando está no limite, quando o corpo já está implorando por socorro. Mas o rim é silencioso. Ele pode perder 90% da função antes de você sentir qualquer dor ou sintoma. Esse é o maior erro. Esperar o sofrimento aparecer para então mudar a alimentação ou os hábitos. Você não sente a falência chegando, mas ela está lá, dia após dia, minando sua energia sem aviso. É como confiar em um prédio com rachaduras, invisíveis. Um dia ele desaba, e já é tarde demais. A prevenção renal começa quando tudo ainda parece normal. Quando urinar é fácil. Quando há energia. Ignorar isso é como acelerar um carro sem óleo no motor. Ele anda até que funde de vez. A sensação de ser saudável pode ser apenas uma ilusão confortável, que encobre o desgaste real. Quem cuida dos rins enquanto ainda está bem, tem mais chances de envelhecer com dignidade e liberdade. Mas quem espera pelo colapso, vive acorrentado a máquinas, remédios e arrependimentos diários. A medicina convencional trata o rim doente, mas pouco se fala sobre proteger o rim saudável. Não há lucros em prevenção. Por isso, ninguém te ensina a evitar o desastre antes que ele comece. As grandes campanhas são focadas em diabetes e coração, mas os rins ficam no esquecimento. É mais lucrativo te ver em uma clínica de hemodiálise do que te ver bebendo mais água em casa. As farmácias te vendem analgésicos livremente, mesmo sabendo do risco aos seus rins a longo prazo. A alimentação industrial é rica em sódio, corantes e conservantes, uma bomba para o sistema renal. E no fim, quando a doença aparece, você entra num ciclo que alimenta o sistema, mas te destrói. Mas a boa notícia é: você pode quebrar esse ciclo agora, com consciência e pequenas escolhas diárias. Você não precisa esperar uma emergência. Pode agir hoje e talvez nunca precise de uma máquina. Porque a melhor medicina do mundo é a informação aplicada antes que a tragédia aconteça. Você ouviu este vídeo até aqui.
E isso já mostra que algo dentro de você não quer mais viver no risco. Talvez conheça alguém na diálise. Talvez tenha sentido os primeiros sinais. Ou talvez só queira viver mais. Seja qual for o motivo, hoje é o ponto de virada. O momento onde a ignorância termina e a ação começa. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Basta um passo. Beber mais água, cortar o sal, ver um médico. Cada pequena atitude somada diariamente pode evitar o sofrimento de anos no futuro. Seus rins merecem respeito, não descaso. Eles trabalham por você sem descanso e querem continuar. A pergunta é: você vai continuar agindo como se fosse indestrutível? Ou vai proteger sua liberdade? Cuidar dos rins é cuidar da sua autonomia, do seu tempo, da sua capacidade de viver sem limitações. Hoje pode ser o dia em que você escolheu a vida plena, em vez de uma vida conectada a máquinas. E se esse vídeo te ajudou, compartilhe. Pode ser ele que salve os rins de alguém que você ama.